A gente não precisa fazer a mesma coisa nos outros. Já que eu já fiz em um, eu posso simplesmente excluir os outros. Lembre-se que o nosso objetivo como desenvolvedor é poupar tempo, né? Então eu tenho já uma coluna em que eu já tenho ali preço aqui em cima e o input aqui embaixo. Então eu não preciso fazer isso de novo e de novo. É só eu apertar Ctrl D no que eu já tenho. Então eu consigo copiar o que eu já tenho, né? As características que eu vou precisar aqui conforme o Figma tá orientando a gente. Inclusive você pode acessar esse Figma no link que eu deixei na descrição, tá? Para você ir acompanhando as aulas e fazendo junto. Volta para o Flutter Flow. Posso colocar agora que eu já tenho as colunas com os textos e os inputs na coluna recente. Clico para adicionar uma linha. Então eu tenho uma linha aqui embaixo agora. Arrasto ela lá para cima. Espero ficar no laranja, não no roxo. E solta. Ela foi lá para cima. Esse botão aqui que a gente está vendo, ele tem uma cor específica, que é esse D9, né? E com uma opacidade de 4. A gente vai copiar exatamente do jeito que está aqui. E tem um ícone aqui de mais, né? Um plus para adicionar a foto. Aqui dentro da linha agora, não são mais das colunas, dentro da linha, a gente vai adicionar um container. Não precisa ser um botão, não é obrigatório que seja um botão. E não é obrigatório porque no Flutter Flow, todo item pode ser clicável. Então eu poderia adicionar um botão sim, mas eu quero adicionar um container, porque um container já vem quadradinho, já vem com as proporções que a gente vai precisar e fica mais fácil, né? Então vamos colar aqui a cor que eu copiei lá e a gente pode diminuir a opacidade aqui para até ficar 4 aqui na opacidade. Se bem que eu acho que essa cor é ela mesmo, só que ela tá bem opaca, né? Então pronto, tá aqui o meu botão. Posso dar um raio aqui, clico aqui em Border Radius, pressiono esse botão para eu dizer que o raio é uniforme para todas as direções. Eu tenho aqui um raio de 13 pixels, então vou dizer que o raio é de 13. Veja como é que ele ficou bem arredondado, né, nas bordas aqui. Embora ele esteja bem clarinho, né, lá no celular, quando a gente for testar, a gente consegue analisar bem essa diferença. Então, dentro do container, eu não preciso colocar uma coluna ou uma linha para eu colocar um único item. Lembra que o nosso botão lá na outra tela, ele estava dentro de um container e estava sem linha e sem coluna. Por quê? Porque é só um. Então não preciso colocar uma linha e uma coluna. Eu só uso uma coluna ou linha quando eu quero adicionar elementos um ao lado do outro ou um abaixo do outro, tá? Então clico na coluna, busco aqui um ícone, ele me dá um ícone na cor preta, que é o padrão. Posso colocar aqui branco e o ícone de plus. Esse é o plus, seleciono, pode ser qualquer outro plus que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Vou utilizar esse aqui e agora sim eu consigo colocar as outras fotos. Não dentro do container, né? Mas dentro da linha, dentro da row eu consigo colocar foto. Esse widget aqui de imagem. Perceba que ele, por padrão, ele fica bem grande, né? Ele ocupa grande parte da tela, né? Ele vem um tamanho padrão aqui. É só a gente copiar esse mesmo tamanho aqui do quadrado, que é 100%. Ele ficar quadrado e pequeno do tamanho do outro. Então a gente tem agora aqui a mesma proporção. Deixa eu só colocar a moldura aqui, para a gente conseguir observar a tela do celular, né? Então eu clico aqui em Builder Settings, Show Device Bezel. Clico aqui no Toggle para ele ativar. Antes no Flutter Flow ficava muito mais intuitivo, tinha um botão aqui no canto superior direito. Só que eles mudaram isso, colocaram aqui dentro, ativando esse Toggle aqui. Deixa eu tirar esse zoom, consigo analisar como é que tá ficando, ó. Olha só que interessante. Vou deixar desse jeito e depois a gente vai programar essa tela, tá? Acima dessa linha, a gente tem aqui um botão, né? É o nome da página, no caso, né? E um botão para voltar. A gente pode adicionar isso também. Vamos ver se a gente já tem isso em outras páginas, né? Lembre-se que a gente está sempre buscando acelerar nosso tempo. A gente tem isso aqui, só que utilizando o App Bar. E a gente já falou do App Bar, que ele é essas configurações pré-definidas que o Flutter Flow dá pra gente, que permite com que a gente adicione cabeçalho na página. Então, eu posso muito bem utilizar isso daqui ao invés de criar um. Posso criar um também, com linha ou até container, mas utilizando esse preset do cabeçalho que o Flutter Flow dá pra gente, é mais rápido, né? Então, se eu vim aqui em cadastrar serviço, vamos ativar aqui o cabeçalho. Ele é chamado de App Bar, esse terceiro aqui que a gente quer. Então ele tá aqui, ele aparece aqui pra gente. Primeiro a gente vai remover essa elevation. Essa elevation, ela cria tipo uma borda embaixo. Não sei se ficou bem perceptível, mas deixa eu ativar ela aqui. Se eu selecionar aqui 2, por exemplo, como tava, tá vendo que ele criou uma borda bem sutil ali.
E isso não é tão legal no celular, não fica tão bom. Então eu tiro, tenho essa prática de tirar. Clico aqui pra gente mudar o título. O nome da página é cadastrar serviço, do jeito que tá lá, né? Cadastrar serviço na barbearia. Então, deixa eu só copiar esse texto. Cadastrar serviço na barbearia. Não deu tudo aqui, ele criou essas reticências aqui, né? Posso diminuir para 10, por exemplo, ou 15, para ficar melhor. E esse botão voltar eu também consigo editá-lo, personalizá-lo. Posso deixar esse botão de setinha, ou tem um mais interessante que é o chevron, mais minimalista, né? Ele tá apontado aqui para a esquerda, então fica mais interessante. Se vocês quiserem usar, fiquem à vontade, tá? Esses campos aqui das informações, eles estão muito centralizados, né, e muito pequenos. A gente vai utilizar algumas coisas para aumentar o tamanho dele. Por exemplo, eu tenho aqui um tamanho de 268, né? De repente, se eu mudar aqui para 300 ou 350, ele vai ficar com esse tamanho grande, mas que está pegando a mesma proporção que a linha de cima. E mais uma vez, se eu mudo alguma coisa em um elemento que eu sei que tem que ser feito nos outros, e são os mesmos tipos de elemento, eu posso apagar os outros e duplicar no que eu já fiz, para eu ganhar tempo, para eu ter mais produtividade na criação do aplicativo, tá? Aqui, nessa linha, onde está abrangendo o botão e a imagem, eu posso dar um items spacing também, para separar os espaços um do outro. Quando o usuário clicar aqui, ele vai selecionar múltiplas imagens na galeria dele e vai adicionando aqui. Clicando na imagem, eu posso apertar o botão direito, Wrap Widget, tem esse elemento aqui, Stack. A gente já viu sobre Stack nas aulas passadas, mas só para relembrar para vocês, e até o ícone aqui da Stack, ele deixa bem intuitivo para a gente do que se trata. Quando eu utilizo uma Stack, eu estou dizendo que um item vai ficar sobre o outro, ele vai ficar acima do outro. É como se eu estivesse olhando algo de cima para baixo. Uma coisa está em cima da outra. Ela está tapando a outra, porque ela está em cima dela. Então é exatamente isso que a stack faz. Por que eu estou utilizando uma stack aqui? Porque em cima da imagem eu quero adicionar um ícone que permite com que o usuário exclua a foto, se ele quiser excluir a foto. Só que está numa direção aqui que eu não quero, né? Então eu clico na stack de novo e venho aqui em Child Alignment. Ele me dá uma opção de alinhar esse elemento que está dentro da stack. Mas se são dois, como é que ele vai verificar que é o último elemento que eu quero modificar? Porque como eu abrangi a imagem e não o icon button, ele enxerga que esse child, ou seja, que esse filho, que esse descendente é o icon button. Então se eu faço isso daqui, ele mexe somente com o icon button. Clico novamente no icon button para a gente colocar um X ou um close para permitir excluir a foto desse elemento, tá? Posso mudar a cor aqui em Fill Color, posso colocar um vermelho para mostrar que é a exclusão do item. Ao invés de deixar esse quadrado com borda arredondada, eu coloco aqui um 100 também, porque é uma bolinha. Vamos supor que é uma bolinha de clicar e excluir. Então ele vai ficar assim. Então todas as fotos que surgirem aqui, elas vão nascer com essa bolinha. Depois a gente vai tornar essa página dinâmica e você vai entender como é que isso vai funcionar, tá bom? Então, basicamente a gente já tem um nome. Vamos trocar aqui só os títulos, né, dos campos. Tem o nome, tem a descrição e tem o preço, que já está mantido aqui. Cada input desse, ele tem uma formatação que a gente pode definir. Esse olhinho aqui, quando a gente tem esse olhinho, geralmente é porque o campo ele é de senha. A gente não quer isso. Então eu vou desativar esse password field. E nos outros também. Como são o mesmo campo, eles vêm com as mesmas propriedades. Desativo o password field. Então agora eu tenho somente um campo normal, um campo de escrita, não mais um de senha, e todos do tipo texto, tá vendo aqui, né? Esse campo em particular, que é o de preço, a gente pode tanto colocar uma formatação para ele virar uma formatação de moeda, quanto a gente pode permitir somente números. Então agora o usuário ele coloca números aqui, ele não pode colocar texto em um campo que é de moeda. Não faria nem sentido, né? Posso limitar a quantidade de caracteres nesse campo. Vamos supor que ele quer cadastrar um produto e a gente colocando essa limitação, essa máscara aqui de caracteres, a gente pode dizer que esse campo ele pode aceitar até 4 caracteres, que seria no caso aí até 1000, até 2000, enfim, até
9.999, né? Então pronto, fazendo isso, deixando uma máscara customizada, eu estou dizendo que esse campo vai aceitar até 4 caracteres e esse keyboard type, que é o tipo do campo, ele vai ser do tipo número. Ou seja, quando o usuário clicar aqui, ele vai poder só colocar números, vai surgir um teclado numérico no dispositivo dele, não vai ser texto, ele não vai poder colocar textos aqui nem caracteres especiais. A gente pode também trocar o hint properties para preço, podemos mudar a descrição para insira sua descrição e aqui o nome do serviço. Perfeito, então agora é só a gente mudar o botão para cadastrar serviço, botão de criação, né, de confirmação, cadastrar serviço. E a página de criação de serviço está pronta. Posso inclusive deixar o botão mais largo, né, se eu quiser, ou desse tamanho também, não tem importância, você que sabe, tá bom? Eu vou aumentar mais um pouquinho. Esse botão eu posso diminuir mais um pouco, deixar aqui em 30. Se eu diminuo o tamanho do botão, o ícone ele permanece, porque aqui é o botão e aqui o ícone. Então perceba que ele até saiu para fora, né, do botão. Eu mudo também o tamanho do ícone para que ele se adeque ao tamanho do botão, tá? Pessoal, falando agora sobre banco de dados, para a gente tornar o cadastro dos serviços, fazer com que funcione, né? Fazer com que o usuário, o barbeiro, ele consiga cadastrar os serviços dele, eu preciso criar uma coleção no meu banco de dados, que a gente vem utilizando, para isso acontecer, porque senão o barbeiro ele vai simplesmente clicar nesse botão e nada vai acontecer. Eu preciso fazer com que o ato dele clicar nesse botão salve todas essas informações aqui, e essas informações sejam salvas no banco de dados, sejam persistidas lá e consiga depois exibir para o cliente, porque todo dado dinâmico que é exibido para a gente em um aplicativo, ele está vindo de um banco de dados. O aplicativo nada mais é do que um espelho do que está no banco. Então, se eu entro, sei lá, na Caixa Econômica, no Santander, e eu estou vendo o valor que eu tenho na conta, eu estou vendo o valor que eu tenho no meu banco de dados, que é o banco de dados do meu banco. Se eu entro num aplicativo desse de barbearia e eu estou vendo os serviços para eu comprar, para eu adquirir, eu estou vendo os serviços que o barbeiro cadastrou no banco de dados. Então eu estou sempre visualizando o que está no banco de dados através de um aplicativo. Um aplicativo é uma estrutura crua que a gente torna dinâmica graças a um banco de dados. Então vamos lá, vamos cadastrar aqui os serviços da barbearia. Se eu clicar aqui no botão e vier nas ações, eu tenho aqui as ações que eu trouxe da outra tela, né? Que como a gente copiou essa tela aqui, né? Ele veio com o botão com as ações que estavam lá na outra. Eu aperto aqui em deletar porque eu não vou precisar dessas ações nesta página. Add Action, eu quero adicionar uma ação que vai acontecer após o botão ser pressionado. O que vai acontecer? Ele vai criar um documento. Só que a gente não tem ainda coleção, onde a gente vai armazenar os serviços do barbeiro. Como a gente falou nas aulas anteriores, tudo isso daqui é uma coleção. Então tem uma coleção para cada coisa. E dentro da coleção eu tenho documentos. É como se eu tivesse uma pasta daquelas de escritório e dentro da pasta eu tivesse papéis. E esses papéis, eles são os documentos. A mesma coisa acontece no Flutterflow com Firebase. Eu estou criando um documento dentro de uma coleção. Eu estou criando um serviço, que é um papel, dentro de uma pasta chamada serviços. Então vou ter que criar essa coleção e os campos que o documento dessa coleção vai ter. Clico aqui no botão roxo, onde eu digo aqui serviços. Não é subcoleção, ou seja, não é uma coleção que depende de outra. Ela é autônoma, ela é independente. Create. Clico aqui em Start from Scratch e dou o nome. Serviço. Aqui eu coloco todos os campos que o documento vai ter, do tipo string, já que é um texto. Aperto em adicionar. O outro campo desse documento vai ser descrição serviço, também do tipo string. Já que é um texto, não tem por que ser outra coisa que não seja string. String sempre vai adicionar textos ou caracteres especiais e também números, mas ela é bem mais utilizada para quando a gente está salvando, né, ou persistindo textos em um salvamento, em uma persistência que a gente esteja fazendo no banco de dados. Então clico em adicionar. Outros campos que a gente tem é preço do serviço, do tipo double. Existem 3 maneiras, basicamente, da gente salvar números
valores e numerais no banco de dados. A primeira forma é com integer, quando eu quero salvar valores inteiros. Então, se eu quiser salvar 100, 500, 320, 430, 1 milhão, eu vou sempre utilizar valores inteiros. Esses valores, eles não são quebrados, eles não podem ser quebrados, como por exemplo 23,80, 14,90, 15,50, eles não são quebrados. Então, por não serem quebrados, eles são inteiros, eles são integer. Quando eu tenho um valor quebrado, seja em qualquer ocasião for, tá? Seja em preço, seja em... eu tenho um estoque que eu tenho que tirar 20 gramas e meia, aí eu sempre vou utilizar double, porque são números quebrados, tá? Então, eu utilizo double para preço e para grama, enfim, salvar. O próximo é as fotos. Então, eu tenho fotos do serviço. Se você estiver utilizando o Firebase no Flutterflow, sempre utilize imagem. Como a gente vai permitir com que o barbeiro adicione mais de uma foto no serviço, então a gente tem uma lista, né? A gente tem uma lista de fotos. Porque se eu não clicasse nisso, ele só vai permitir com que eu adicione uma foto só. Mas a partir do momento em que eu ativo isso, o botão fica habilitado para que múltiplas imagens sejam adicionadas. Então é isso que eu quero, né? Eu quero muitas fotos para esse serviço. E salvo. Esses basicamente são os campos do meu documento. Então eu vou ter um documento chamado corte na régua. Esse vai ser o nome do serviço. O que vai ter nesse serviço /documento da coleção serviço? Vai ter lá o nome, vai ter a descrição, vai ter o preço e vai ter as fotos, né? Então esses são os campos do meu documento, tá? Não preciso adicionar mais nada, volto lá.